E apesar da ONU ter feito, né, esse pedido, né, do governo japonês reconhecer o povo de Ryukyu como indígena, assim como ele também fizeram essa solicitação em prol do povo Ainu, o governo japonês ele não reconhece o povo de Ryukyu como um povo indígena. Ele diz que o povo de Ryukyu, né, Okinawa, ele é como que o outro, ele continua sendo o povo japonês, só que com uma cultura diferenciada, né? E eu queria saber, por que você acha que acontece isso, Vitor? Pois é, Milky. Nossa, bom, obrigado por trazer essas informações todas. Acho que é muito importante a gente entender que essa discussão ela está colocada tanto no Japão quanto em nível internacional e que é importante que nós, o Tchananchus do Brasil, tenhamos uma visão também sobre e reflitamos sobre essa questão, né? Eu acho que existe um problema político, né, sério, né, e histórico que vem dessa relação colonial, né? A relação colonial ela é um processo de, por um lado, de dominação, né? Muitas vezes física, inclusive, que como foi, né, a tomada do reino de Ryukyu, e também cultural, né? Acho que quando você fala sobre como houve uma interdição do Chinaguchi no processo de colonização de Ryukyu, e como isso influenciou, né, quer dizer, hoje pouquíssimos de nós falam o Chinaguchi, e em Okinawa também, né, e como isso se relaciona com a história, né, com essa história colonial. A questão da própria Batalha de Okinawa, né, que também foi um tópico aqui do Yuntaku Kai, também está claramente relacionada com um processo de domínio, né, e um pouco de entender que Okinawa, assim, tudo bem acontecer em Okinawa, né, como um certo desdém, assim, como acontecem com as colônias. E também com a ocupação do pós-guerra, né, Okinawa, como a gente sabe, ficou ocupada durante 27 anos pelo exército norte-americano, de 45 a 72, e depois da ocupação, por meio de uma aliança, né, entre esses dois países, Okinawa voltou a ser parte do Japão, porém com a continuação das bases militares. 20% do território okinawano ainda é base militar. Então, quer dizer, o Japão reconheceu, né, existem dois povos que reivindicaram na ONU o reconhecimento da identidade indígena, que é o povo Ainu, de Hokkaido, no norte do Japão, e os povos de Ryukyu, ao sul. Isso foi feito por meio de consultas da ONU às organizações, né? Então, assim, houve um processo também da Associação dos Povos Indígenas de Ryukyu, que você mencionou, desde a década de 90, né? Debatendo também, junto com a Associação dos Povos Ainu, sobre essa história, né? Quer dizer, então, muitos começam a enxergar também a história de Ryukyu a partir do contato com os Ainu, né? Quer dizer, nossa, isso também aconteceu com vocês, né? Eles também tiveram a interdição da língua, também tiveram territórios ocupados, né? E uma coisa que eu estava notando é que algumas das lideranças dessa associação, né, dos indígenas de Ryukyu, inclusive eram professoras, né, que passaram a questionar os livros de história, né, porque elas ensinavam com os livros de história do governo, e tinha vários dados que, de algum modo, encobriam partes da história de Ryukyu, né, tanto da história da colonização, quanto da história do pós-guerra. E aí começou a se questionar também, quer dizer, como que nós, o Tchananchu, ou mais até os Tchananchu de Okinawa, aprendem sobre a própria história de Ryukyu enfim, a história do nosso povo, né? Vamos colocar assim. Então, assim, o Japão, em 2008, e aí isso foi um processo gradual também, eles reconheceram os Ainu como indígenas, e hoje existem políticas de revitalização da língua Ainu, e de reconhecimento e fortalecimento da cultura, e etc., mas não reconheceu os povos de Ryukyu, né? E isso tem gerado, quer dizer, anualmente o processo continua, né, na verdade, porque essa é uma recomendação
da ONU para o governo japonês de reconhecer, enfim, os povos de Ryukyu, como eu até separei aqui o texto, né, que eles colocam, né? Porque, assim, só para deixar... Em 2017, houve na ONU a criação da Declaração dos Direitos Indígenas, e o Japão assinou essa declaração. Né? Então, a ONU fez essa recomendação para cada país sobre os seus povos indígenas e colocou essa recomendação de garantir os direitos dos povos de Ryukyu. E, no entanto, até agora, né, está existindo essa disputa. Depois eu vou encaminhar para vocês o link. Então, assim, tipo, hoje a gente vive uma situação em Okinawa que é a realocação da base, né, de Henoko para o norte da ilha, né, que tem a ver com uma suposta desativação da base de Futema. Para quem não conhece, Futema é uma base bem no centro de Okinawa, é uma base grande, uma base aérea, que está no meio de uma cidade. Então, quer dizer, existem inúmeros problemas gerados por essas bases, tanto em termos de violências, né, de violência de gênero, a poluição, né, existem indícios de que vários corpos d'água em Okinawa estão poluídos, contaminados, né, lembrando que o exército norte-americano é a instituição mais poluidora do mundo, né, e nós estamos, enfim, ocupados, existem terras, né, onde existem antepassados, né, enterrados, e são territórios sagrados, né, de algum modo, que hoje nós não podemos nem acessar esses territórios, porque precisa pedir permissão para o exército norte-americano. Então, assim, a gente é uma situação que, quando a gente compartilha com outros povos indígenas, eles compreendem muito bem, né, como isso acontece, porque no Brasil isso também acontece com os povos indígenas, na Indonésia isso também acontece com os povos indígenas, no México, nos Estados Unidos, quer dizer, houve a invasão de territórios para se criar coisas que a gente não queria que acontecesse, né? Nós que vivemos a guerra, né, sabemos da amargura da guerra e de quão é importante para o mundo construir uma sociedade pacífica, né? E, no entanto, temos que lidar com isso. Então, assim, é um tema muito espinhoso, de fato, porque ele lida com a geopolítica mundial, né? Quer dizer, claro, existe a China do lado ali, existem conflitos históricos que estão mal resolvidos em ilhas e tal, e nesse sentido, quer dizer, quem sabe Okinawa, né, a nossa mensagem dentro dessa geopolítica não seja uma mensagem de paz que contraponha, né, os discursos bélicos que têm crescido, né, no mundo. E um ponto muito importante que tem sido discutido entre os povos indígenas também é o direito à autodeterminação. Quer dizer, é o fato de nós podermos escolher o que acontece no nosso território, se a gente quer ou não que se construa uma nova base, né? E esse princípio da autodeterminação, que é um princípio da democracia também, né, no mundo, tem sido historicamente desrespeitado, né? E aí isso começa, né, a se tornar uma questão tipo muito muito importante e que precisa ser debatida internacionalmente, né? Quer dizer, não é só uma questão doméstica do Japão, mas é uma questão nossa também, né? É uma questão de todas as pessoas que defendem a natureza e defendem que os povos sejam soberanos nos seus territórios. Mas enfim, é um assunto espinhoso mesmo. Né, Vitor? Inclusive, né, só para familiarizar um pouco, né, o nosso público, né, que a gente fala de muitos lugares, né, e o Vitor falou, né, da base militar de Futema, né, para quem não sabe, né, essa base militar ela é considerada inclusive pelo exército americano, né, como a base militar mais perigosa do mundo. Por quê? Porque ela está no meio da cidade mesmo. Tipo, na frente da base tem uma escola. Para você ter uma ideia, tem uma escola na frente da base militar.
Inclusive, né, a universidade onde eu fiz intercâmbio em Okinawa, né, a Universidade Internacional de Okinawa, ela fica na mesma cidade que Futenma. E houve, eu agora me fugiu o ano. Se alguém puder 2014. colocar Okinawa, se você puder me ajudar aí colocando o ano, acho que foi 2006. Teve uma queda, né, de um helicóptero do exército americano nessa universidade, né? Inclusive, quando eu estive lá, eles tentaram deixar a árvore, né, que caiu lá, enfim, como uma forma de protesto, né, como uma forma assim de deixar vivo na memória das pessoas de Okinawa, né, esse mal, né, que faz a base no meio da cidade, porque realmente é um perigo à vida. E só não morreu muita gente nessa queda que houve porque a faculdade estava de férias, porque senão, meu bem, tinha morrido um monte de gente, né? E, inclusive, eu acho muito interessante que na Universidade Internacional de Okinawa, né, são realizadas, assim, tem aulas sobre base militar, enfim, a gente vai depois falar do Tomochi Sensei, enfim, não vou dar spoiler, mas é um ponto que eu queria acrescentar, né, nossa reflexão, e um outro ponto que acho que pouca gente sabe, né? Eu trabalhei por 2 anos na prefeitura de Naha, em Okinawa. Eu trabalhava no setor de relações internacionais. E esse órgão, né, ele cuidava de esse setor, né, da prefeitura de Naha, né, que é a capital de Okinawa. A gente tratava de 3 grandes frentes, né? Relações internacionais de intercâmbio, que era a frente onde eu trabalhava, mas também havia questões de paz e de como é que fala? Relação de políticas de gênero, né? E então algumas pessoas elas queriam, né, de tempos em tempos entrar na base militar que tem em Narra, né? Só que para entrar foi aquilo que o Vitor falou, as pessoas têm que pedir autorização para entrar na base militar e elas têm que falar por que elas estão indo, né? E geralmente as pessoas vão, né, entram nessas bases para fazer o GAMI, né? Para quem não sabe, quem, né, não conhece na cultura, o GAMI seria como que ir rezar, né? Fazer rituais mesmo, né? Religiosos, né? Venerando a terra, né? Dos seus antepassados, que se liga muito a essa questão indígena que o Vitor trouxe aqui para gente, né? Então as pessoas tinham que fazer, né, uma inscrição, né, fazer uma solicitação de que queria entrar, e um dos meus trabalhos lá era passar isso para a base militar, e a base militar me autorizava, eles mandavam, tipo, uma carta, né, de autorização, e nesse dia a pessoa tinha que entrar com os documentos com essa carta, né, e eu nunca me esqueço, né, divagando um pouco sobre isso, que teve um caso de uma família, né, que todas as pessoas tinham um sobrenome diferente. E a base militar, ela negou a entrada dessas pessoas, alegando que não parecia que ia ser um ugami, né, um ritual de uma família, mas parecia que eram turistas, né, querendo conhecer a base de dentro. E era muito difícil ter que explicar para as pessoas isso, né? E inclusive, numa dessas situações, um cidadão, né, de Okinawa falou: Nossa, que triste, essa é a terra dos nossos antepassados, mas a gente tem que ficar aí à mercê, né, do que os americanos querem, e a gente, se eles não quiserem que a gente entre, a gente não entra. E foi assim um momento muito assim marcante para mim, né, na minha trajetória, né, na minha carreira lá, né, na prefeitura. E foi o momento que, assim, que eu mais senti assim essa questão, né, da nossa ligação com a terra, né, com a natureza, e como essas questões geopolíticas nos afetam realmente, né? Então, queria colocar esse ponto aqui, né?